E quem está a falar deste tema aqui na nave espacial é o poeta, declamador e também jornalista Leal Mundundi. E antes do intervalo eu perguntava se, na sua opinião, os jovens aqui na nossa Angola, os fazedores de arte, têm feito a arte, têm feito a poesia para então, se têm feito de forma correta para poder então despertar as outras pessoas. Pronto, mais uma vez saudações. Dizer que no cômputo geral daquilo que é o contexto da poesia, particularmente para os poetas, penso que sim, temos feito este exercício e a cada dia que passa vamos ganhando cada vez mais esta necessidade de utilizá-lo para o bem comum, repito mais uma vez essa expressão, e temos feito este exercício, apesar de que ainda é um processo que cada vez mais alguns têm que ganhar esta consciência, esta habilidade, em função também da experiência dos mais antigos nesta área, mas no geral, particularmente para os poetas, têm estado de facto a cumprir com esta missão, mas há esta necessidade de procurarmos aprofundar cada vez mais, porque estamos numa sociedade em que a juventude enfrenta vários paradoxos, vários problemas, e entretanto há esta necessidade de nós aprofundarmos cada vez mais. Se nós olharmos, por exemplo, para os poemas do Dr. Antônio Agostinho Neto, são poemas que já naquela altura despertavam a consciência da juventude e da população no cômputo geral, mais virado para o lado revolucionário. A necessidade, por exemplo, de lutarmos para a nossa independência, e os escritos do Dr. Antônio Agostinho Neto traziam-nos esta realidade. E temos poemas, por exemplo, que fazem menção da necessidade da população pensar no princípio de caminharmos com espírito de unidade, de buscarmos a nossa essência, a nossa cultura. Os poemas de Agostinho Neto traziam este contexto. E, portanto, mesmo até na realidade, no nosso contexto também temos artistas, porque os poetas também são artistas que têm escritos que de facto trazem-nos esta realidade, que é de lutarmos para a independência. Não limita-se simplesmente a independência virada, por exemplo, para o lado colonial. Temos a independência em várias perspectivas e temos estado também a trabalhar nesse elemento. Na sua opinião, os artistas deveriam ler um pouquinho mais os escritos antigos para poder então aprender alguma coisa? Sim, é sempre importante nós sabermos de onde saímos, onde estamos e para onde queremos chegar. Há esta necessidade, porque se o artista almeja atingir o pódio, é importante conhecer o passado e depois também conhecer o seu presente, para que possa perspectivar o futuro. É este exercício que nós devemos fazer. Por isso é que a questão, por exemplo, do valor ligado ao respeito é uma expressão. O respeito em si possui 8 letras. 8 letras, mas que tem um simbolismo grande. O respeito também parte disso. Nós olharmos para o nosso passado e olharmos para o nosso presente, para que possamos perspectivar o futuro, né? O futuro. E voltando só para a questão do respeito, que é um valor que também a poesia pode despertar na juventude. Às vezes eu fico triste, porque nós estamos numa sociedade em que muitas vezes não respeitamos o fator tempo. O tempo é um valor incomensurável. Tem-se dito que o tempo é um recurso escasso que deve ser bem gerido. E muitas vezes nós não respeitamos isso. Chegamos atrasados aos compromissos. E quem não tem respeito também não tem comprometimento com o próximo. Quem não tem comprometimento, também já estamos aqui a olhar para a questão do amor. Não é? Quem tem respeito tem amor, quem tem amor tem respeito. E o amor não se limita simplesmente na questão do amor ao marido, aos filhos, à esposa, aos filhos, mas a todos os atores da sociedade. E nós, enquanto poetas, nos nossos escritos, devemos trabalhar esta ferramenta indispensável, que é a questão do respeito, porque o respeito está ligado também ao comprometimento, está ligado ao amor. E muitas vezes nós falhamos com este aspecto, por exemplo. E outro elemento que nós, enquanto poetas, devemos fazer esse exercício hoje, a questão, por exemplo, da ajuda, que é um valor que nós devemos
carregar para o resto da nossa vida, que muitas vezes nós perdemos. Quando falo de ajuda, estou a falar da solidariedade. Sim. Os nossos poemas devem trazer também o pendor da solidariedade. Realmente. Hoje, infelizmente, Joana, desculpe cortá-la, hoje, infelizmente, muitas pessoas ajudam esperando algo em troca. E não só isso, muitas pessoas pensam que devem apenas ajudar a sua família. Efetivamente, nós devemos ajudar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, para quem é cristão, fala-se do amor ao próximo. O amor ao próximo não se limita simplesmente no teu irmão da igreja, ou ao seu pai, ao seu irmão. O amor ao próximo é todo. Por exemplo, temos aqui, esqueci o nome, Cláudio, o técnico de som da Rádio Rocha Pinto, Cláudio, é meu próximo. Sim. O próximo é o meu vizinho, é a pessoa com quem eu encontre, por exemplo, no táxi, em qualquer local em que eu esteja, é o meu próximo. Por isso eu devo ajudar todas as pessoas, sem esperar nada em troca, porque muitas vezes somos ajudados por pessoas que nunca ajudamos. Realmente aí é onde entra então o termos a empatia. Exatamente. E vamos aqui, já aconteceu comigo por 2 vezes, em que pedi informação a alguém e aquela pessoa cobrou-me pela informação para chegar num determinado ponto. É só para vermos até que nível nós estamos. A sociedade está doente, está a ficar doente. Efetivamente. Será que, na sua opinião, isso deve-se a muitos conteúdos que nós temos visto nas redes sociais? Em certa parte, sim. Mas também, por outro lado, está muito ligado à questão da educação. E tem um termo que agora escapa-me, que tem a ver com as nossas referências. Quem são de facto as nossas referências atualmente? Muitas vezes são referências que não agregam valor à nossa vida. Enquanto nós continuamos a ter referências que não agregam valor à nossa vida, vamos prosseguir com este espírito de ajudar quem simplesmente, ou seja, ajudar para termos algo em troca. E eu tenho estado a conversar muitas vezes com os meus familiares. Não importa, nem que a Joana, por exemplo, faça-me mal hoje. Não me dá o direito de eu querer dar o mesmo troco a Joana ou a outra pessoa. Devo continuar a ajudar, porque eu também acredito na mudança das pessoas. E eu acredito também que a Joana, eventualmente, há alguns anos fez-me alguma coisa de bem. E se eventualmente hoje cometeu um lapso, não me dá o direito de eu carregar o ódio na minha vida contra a Joana, por exemplo. Eu devo trabalhar no sentido de despertar a Joana que de facto aquilo que fez está errado. Este exercício que nós devemos fazer. E fugindo um pouquinho deste elemento, que nós os poetas ou os fazedores da arte no geral devem carregar ou devem trazer, devem despertar na juventude a questão da justiça. Quando eu me refiro à justiça, muitas vezes queremos associar a justiça para o âmbito político, mas a justiça não está simplesmente ligada ao âmbito político. A justiça tem a ver com o quê? Dar a cada um o que é devido, ou o que ele merece. Estamos aqui na Rádio Rocha Pinto. Por exemplo, o Cláudio está na Rádio Rocha Pinto de segunda a domingo, vamos supor, por exemplo, das 7 às 18. E nós reconhecemos que tem competência, trabalha, esforça-se. E temos um colega que chega, por exemplo, vamos supor, por exemplo, das 10 e sai às 12 horas. E o trabalho do ponto de vista prático não supera do Cláudio. E eu, volta e meia, promovo, por exemplo, o colega que chega, trabalha apenas 1 hora, mas não supera o esforço que o Cláudio faz. Não estou a ser justo. Comigo mesmo e também com o colega. Porque, não só com o Cláudio, com a pessoa que eu promovi, porque não vou contribuir para o seu crescimento. A justiça é isso, dar a cada um o que ele merece. Se merece, de facto, ganhar 10.000 kwanzas, é a justiça, em função daquilo que ele faz. Então a justiça é isso. Não é porque eu olho, porque a Joana eventualmente é bonita, tem um corpo atraente, tem uma boa voz, eu, dou benefícios maiores ao outro colega. Isto não é justiça. Isso não é justiça. Não é justiça. Então a justiça é isso, dar a cada um o que ele merece. Eu chego para um determinado local, já encontrei pessoas em frente, ou seja, já encontrei pessoas, devo respeitar a questão da ordem da prioridade. Por isso é que, num dos poemas meus,
com o título É Preciso Renascer, eu falo desse elemento que é importante que nós possamos renascer. O renascer tem a ver com o quê? Mudança de atitudes e comportamentos. Nós olhamos para a sociedade e nós perdemos, por exemplo, um valor que é da questão de nós olharmos para o pai do outro como nosso pai. A mãe da Joana, por exemplo, como minha mãe. Nós perdemos este valor. Perdemos isso completamente. Exatamente. Nós tínhamos, por exemplo, líderes religiosos que eram vistos como os que guardam os valores mais sagrados da sociedade, tidos como as principais referências desta sociedade, mas, por exemplo, temos líderes religiosos que cometem os principais erros da sociedade. Não vou ir muito a fundo, mas são esses, por exemplo, que muitas vezes violam as nossas irmãs, as nossas crianças, os nossos filhos. São os pastores que roubam o bem dos fiéis, enganam os fiéis para o seu crescimento. Estamos aqui a olhar para este valor. Por isso é que eu digo, por exemplo, num dos poemas, que o pastor farfalha manga de 10. O pastor farfalha, ou seja, para onde iremos se o pastor farfalha manga de 10? Estou a falar por qual é se nós olharmos durante algum tempo, o que é que nós dizíamos? Que as mangas de 10 são as meninas de 15 anos, sim. Não é? As mangas de 10, que os mais velhos diziam, pronto, estão a perceber as mangas de 10. Sim. E muitos mais velhos, muitos pastores se envolvem com essas meninas que são suas filhas. E quando estou a referir, eu trago aqui uma figura de estilo, a questão de farfalhar, comer a manga de 10. Manga de 10 é uma figura de estilo, mas que eu me refiro envolver-se com crianças, com menor de idade. Aí está. E qual o conselho deixa para quem está a acompanhar, está conectado a nós, está a ouvir esta entrevista? Qual o conselho deixa aos jovens, aos que já fazem a arte e aos que querem ingressar no mundo da arte, para usarem então a sua arte para poder despertar a consciência de outras pessoas? Aos meus colegas da arte, aos poetas, músicos, aos humoristas, a todos que desenvolvem arte, é importante que nós deixemos de lado o imediatismo. O imediatismo, infelizmente, tem estado a trazer vários constrangimentos, vários problemas na sociedade angolana. Por isso é que nós temos estado muitas vezes também a desviar muitos jovens em função do trabalho que nós temos trago no dia a dia enquanto artistas. Deixemos de lado o imediatismo. Vamos trazer trabalhos que sejam consistentes, trabalhos que possam ser consumidos daqui a 10, 20, 30 anos. Por isso é que nós ouvimos as músicas de Rui Mingas, que foram gravadas nos anos 90, até hoje nós pensamos que são músicas gravadas ontem ou hoje, em função do que deixaram de lado o imediatismo. Por isso, a aposta em algo futuro é importante. Não possamos ser como aqueles jovens que seguem bala. Maria vai com a outra, ou João vai com outros. Não, vamos deixar o segue bala. Porque quem segue bala, se a sua referência cair na lama, também você vai cair na lama. Então deixemos de lado o imediatismo para que de facto possamos construir uma sociedade cada vez próspera, uma sociedade democrática, uma sociedade solidária, uma sociedade justa, onde cada um de nós possa viver na base do amor. E aos jovens que estão do outro lado, o conselho também é este: vamos amar cada vez mais. E acho que a Joana estudou na mesma escola em que eu estudei, e tem uma frase muito bonita, que é o hino desta instituição. E era um poema que foi musicalizado. E neste hino faz menção de que devemos levar a paz onde há guerra. Devemos levar o amor onde há ódio, levar a justiça onde haja injustiça. E é este exercício que nós devemos fazer. Cada vez mais fazer o bem e nada mais. Aí está. Vou lhe pedir que deixe ficar as suas redes sociais para que as pessoas possam então beber um pouco mais desta água. Muito bem. A minha principal rede social, Poeta Leal Mundunde, mas também podem procurar por Leal Mundunde.
podem também localizar a página da Mundoline, que é a organização que gere a carreira do poeta Leal Mundunde. E quem quiser manter contato comigo tem o 924 12 99 65, repito, 924 12 99 65. Estamos abertos para partilhar conhecimentos, porque eu já não estou preocupado comigo mesmo, estou preocupado com o próximo também. Aí está. Assim foi o momento de conversa com o poeta e declamador jornalista Leal Mundunde, que falou um pouco sobre o valor da poesia no despertar da consciência da juventude, onde frisou que os jovens, os artistas, devem então primar pelo respeito, ajuda e justiça. E para fecharmos com chave de ouro este momento de entrevista, vou lhe pedir que blinde os nossos ouvintes com um poema da sua autoria. Muito bem, vamos para a África mesmo. África, aqui está o meu cordão umbilical, aqui cresci, aqui quero um dia transformar-me em pó da terra, terra rapinada. África, seu povo desaparece no meio do fogo cruzado, causado por quem pensa ser herói. Vende o sol brilhar somente no seu circuito noturno. África, aqui é o berço onde uns apanham sono, observando a vitória para que sempre seja certa e nunca foi acertada. Ai, ai, África, seu povo lacrimeja. Seus melhores filhos partem para as outras partes do planeta, onde o bolo fermenta sem forno nem suor. África, o elefante pisa, pisa, pisa e pisca até que o capim seque. Aqui, o capim é comido pelo herói do século que festeja seu novo alimento. Onde está a África? Quem vai mudar a África? Se uns lutam entre si por causa da migalha do fermento, do rio que secou e da pedra que brilha no deserto. Ai! Ai! África! Até quando seu povo vai chorar? Com este fumo no ar, sem lágrimas no coração, nem sorriso nos olhos, pelo líquido vermelho que escorre como água do Kwanza. África, um dia